Você já conhece o Hospital Veterinário da Finca? O HVET oferece muito amor através de cuidados animais de pequeno, médio e grande porte. Consultas, internação, cirurgia, farmácia pet e muito mais. E tudo isso com qualidade e segurança. O HVET funciona 24 horas com médico veterinário presente. Informações 981 15 8546. HVET Finca. Amor em cuidar. E hoje estamos aqui fazendo uma visita na usina hidrelétrica de Santo Antônio, oportunidade em que os alunos estão conhecendo melhor o sistema de produção e distribuição dessa grande obra que foi implantada no estado de Rondônia. E juntamente com os alunos nós estamos conhecendo, além de todo esse sistema, mas também a parte de segurança institucional, os protocolos, e tudo isso com certeza vai auxiliar a entender melhor o processo que ocorre dentro de sala de aula. Na ocasião, os alunos fizeram uma visita institucional, mas também exploraram todos os setores da Santo Antônio. Estou aqui agradecendo o nosso coordenador Vinícius e o nosso professor M, que tem a possibilidade, a disponibilidade de trazer a gente aqui na Santo Antônio para conhecer esse lugar maravilhoso e a gente poder ver a situação como ocorre durante o dia a dia, a questão da segurança e a questão da organização. O curso ele está atualmente tomando uma vertente que há necessidade de se fazer visitas técnicas e a usina foi a primeira em que os alunos poderão ver as possibilidades de analisar riscos. Então hoje o curso está participando dessa visita que se faz necessário e é muito importante para que todos se enganjem, né, nesse novo conhecimento. Olá, seja bem-vindo ao programa Sala de Opinião. Nesse programa de hoje a gente vai abordar um tema que a gente pode classificar, no mínimo, como polêmico. Vamos falar um pouquinho sobre o tema chamado pena de morte. E aqui eu tenho a honra de entrevistar o Dr. Márcio Santana de Oliveira, que é advogado, é pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. Seja bem-vindo, doutor, ao programa Sala de Opinião. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. É muito interessante o tema que vocês me convidaram para abordar, porque polêmica não falta nesse sentido. É um tipo de execução em pena que todo mundo discute e o Brasil não tem tanta constância, não se discute mais esse aspecto, que ela é mais resquícios do período militar, mas de qualquer sorte é sempre importante nós estarmos abordando para saber a importância de como se dá essas execuções no caso de pena de morte. Beleza, doutor. A gente está aqui falando, mas muitas pessoas têm uma mistura. Antes de entrar exatamente na pena de morte, por que um advogado penal para falar sobre a pena de morte? Aí está, é justamente esse o ponto. Por que tem que ser advogado da área criminal, que atua na área penal? Porque a pena de morte é consequência de um ato ilícito perpetrado por um agente e que, em alguns países, o Estado se vê no direito de ceifar a vida dele, de aplicar a pena máxima, a pena capital, que seria a pena de morte. Ou seja, é uma consequência de um ato ilícito praticado e, via de consequência, a execução da pena é o mal do crime com o mal da pena. Beleza. Nesse caso, o Estado tem que legislar para falar quais são os tipos de crime ou os agravos de crime que possa levar à pena de morte, é isso? Exatamente. Todos os países que ainda aplicam, eles têm um rol de
de tipos penais que são específicos. Aqui poderia, assim, mais próximo da ideia no Brasil, seria os que são estabelecidos na lei de crime hediondo. Que são crimes que têm uma gravidade assim mais exacerbada. É uma gravidade mais pelo ato de crime ou a repercussão desse crime frente à sociedade? Na realidade, eu acho que é ambos, tanto pelo ato praticado quanto a repercussão, porque a pena nada mais é do que uma resposta estatal à sociedade e também uma forma de inibir, fazer com que a sociedade continue manter da melhor forma possível a paz social. Entendi, tá. Doutor, essa questão da pena de morte, como é que nasceu a ideia de falar assim, não, esse cara fez isso, vamos matar esse cara? A história da pena de morte ela é muito antiga, ela remonta século XVIII a.C., na lei de Talião, se tratava. Foi assim, ao meu ver, é um dos marcos iniciais da pena de morte, porque lá estabelecia que era olho por olho, dente por dente. Ou seja, você cometia um ato, a retributiva seria sempre a mesma que teria sido praticada. Se eu mato, o Estado também há a possibilidade de ceifar minha vida, também Sim. de me matar. Então, eu vejo como esse é um dos marcos, mas houve várias na história. A própria Revolução Francesa, em 1789, abordou muito a pena de morte, o Robespierre, todos os atores daquela revolução acabaram matando alguém ou sendo degolado pelas próprias ações. Ou seja, a pena de morte perpassa por vários períodos da história da humanidade. Quando a gente fala em pena de morte, a gente que é de uma geração mais ali final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente fala pena de morte, a gente pensa logo na questão dos Estados Unidos, porque querendo ou não, essa geração a gente assistiu muito programa hollywoodiano, né? E a gente vê pena de morte lá, né? Os Estados Unidos, ele é, vamos dizer assim, um cara que hoje mais executa penas de morte ou tem outros países que também praticam um número bem, vamos dizer assim, expressivo comparado aos demais? Há estudos, a ONU, ela traz que os Estados Unidos praticam em alguns estados e vários deles vêm mudando essa política, inclusive abolindo a pena de morte. A China, em que pese não ter relatos técnicos concretos, Sim. há uma especulação de que a aplicação na China é bem maior do que nos Estados Unidos, mas não temos dados concretos para poder confirmar. É porque os Estados Unidos eles dão muita publicidade para essa questão. E a China, pelas questões de governo, a própria postura política da China, ela evita exteriorizar assim, e só os que necessariamente têm que ser divulgados, eles divulgam. Na forma que o senhor está conversando comigo aqui nesse bate-papo, dá a entender que a pena de morte está saindo do rol de uma ação do Estado. É como se assim, funcionou, estava funcionando, agora a gente já está mudando para uma prisão perpétua, já estamos deixando esse criminoso dentro de um outro patamar, não mais a pena de morte. Essa é uma tendência que o senhor está vendo nos últimos anos? Abolir com a pena de morte nos países, nos estados, na cultura humana? Como é que o senhor vê? Sem sombra de dúvida. Eu acredito que, não tão curto assim, um prazo tão próximo, mas a tendência é muito grande que os Estados-membros, os países venham a afastar dessa forma de aplicação de pena, porque já se constatou que ela não é eficaz ao jeito que se imaginava, que a intimidação que era esperada na sociedade não está surgindo um efeito, sem falar dos altos custos que ela também tem para o próprio país manter. Que, como o exemplo que o senhor deu, a pena perpétua, aonde ainda as mantém, ele tem contrapartida de trabalho dos presos. E isso faz com que seja mais econômica. Então, há sim um movimento no sentido de que cada vez diminua mais os países a tolerar esse tipo de pena. O senhor deixou aberto para mim aqui duas vertentes, eu vou explorar elas, tá, doutor? O senhor falou nessa questão de a pena tinha essa característica de dar uma visibilidade, mostrava a pena de morte, mas no sentido de intimidade. A gente pode pensar que alguns países, principalmente esses mais novos, como os Estados Unidos, ele é um país novo, a independência dele é nova, se a gente for comparar, assim como o Brasil, alguns estados aderiram à pena de morte. Nesse sentido de intimidar mesmo? A função principal foi essa. Inequivocamente, ela tende a... No Brasil, nós fazemos isso, aumentamos os anos de pena. Toda vez, olha, no governo passado, por exemplo, saiu de 30 a pena máxima a ser cumprida para 40. Esses objetivos sempre é fazer com que a sociedade veja que o Estado está fazendo um papel mais duro. Ele vai dar uma resposta a contento para a sociedade. E a pena de morte, ela tinha esse viés.
No início, ela tinha essa perspectiva de que o Estado agindo, um Estado forte, ele demonstra a força dele e faz com que a sociedade vá trazendo... Era uma ideia de paz social. Justamente o Estado fazia essa ação, por vezes fazia em público, aquelas épocas dos reinados de praça pública, e televisionados hoje em dia. Entendi. Mas a função do Estado, a priori, era intimidação. Intimidação. Também se cogitou a ideia da economicidade, porque manter um preso durante toda uma vida num sistema carcerário, no nosso exemplo, em que pese nós temos a previsão de trabalho, mas só que na prática, pouquíssimos presídios brasileiros existem a possibilidade de fazer esse trabalho para poder fazer remissão de pena, e acaba que muito tempo um preso no sistema sai muito caro. Sim. No G1, ano passado, saiu a matéria que abordava que cada preso, considerando contratação, aparelhamento, custava em torno de R$ 2.000 a R$ 2.400 mensal para o Estado. Agora, imaginemos isso aí, um preso de 30... 2.400 para ele exercer uma atividade dentro do presídio só para sustentar ele. Só de custo para o Estado de sustentar ele preso. Só a manutenção dele. Mais que um salário mínimo. Bem mais, um salário mínimo mais e meio. Para fazer essa manutenção. Aí, alguns estados... Mais a pensão. Não, essa questão da pensão é mais polêmica ainda, que as pessoas têm uma ideia muito equivocada sobre o que é o auxílio reclusão. Tá, daqui a pouco a gente aborda esse trem aí. Vamos mais pra frente. Tá, então essa ideia de intimidar, por exemplo, o senhor falou aqui que o nosso país mudou no governo passado, esse tempo de 30 para 40. Faltou visibilidade, então, para tentar inibir a população ao ato a cometer o crime classificado para esse, que enquadraria as pessoas do qual uma pena que antigamente era no máximo 30 anos para 40, faltou mais visibilidade? Você pode dizer assim? Porque, assim, sinceramente, eu sou uma pessoa bastante antenada em notícias e eu não me recordo dessa informação. É porque foram tantas as mudanças no governo passado nessa questão de punição, houve tantas... As próprias leis foram... Então, nós passamos por um período de muitas inovações legislativas. E ela realmente, eu acho que houve sim, foi bem simplista a divulgação. E ela é uma lei importante, por quê? Porque a gente fala muito que o Brasil não se cumpre a pena, porque sim, tem as progressões para poder você ser posto em liberdade. E 30 anos era marco máximo de cumprimento, que tem condenações, que Boate Kiss é o exemplo, que tinha condenações gigantes, crimes que chegam a 200 anos de pena, a pena máxima de cumprimento era 30. Ou seja, a progressão iria influenciar, que seria 2/4 ou 40%, que a legislação também mudou para percentual. E não é mais fracional. Não é fração, mas é 40%, 60% no caso de crimes hediondos, reincidência. Então, dentro desse contexto, as mudanças que ocorreram, ela deveria ter sido mais publicada, sim, deveria. Mas eu acredito que o agente, o cidadão, quando comete um crime, especialmente no crime de homicídio, que é o que se mais prevê, assim, é que as pessoas têm assim, mais a ideia de que é um crime típico que mereceria uma pena de morte. Ou uma pena mais severa. O momento não faz com que as pessoas cheguem e avaliem, pera lá, eu vou ter um crime que eu vou ter pena de morte, eu vou ter 40 anos. A pessoa, quando o agente do homicídio, dificilmente ele avalia essas condições. Na realidade, eu acho que são N fatores psicológicos que acontecem com ele, e ali naquele momento ele jamais vai Nunca vai saber, vou ficar preso só 30 anos. Não, ele não pensa nisso, eles não são fatores. E esses fatores inibitórios sociais, que é justamente aumento de pena ou penas mais gravosas, eles não exercem o papel que eles deveriam exercer. A sociedade não se apega a esse tipo de punição, ela não tem esse instinto intimidador. O instinto intimidador não surte o efeito. Que bacana. Esse é o posicionamento que eu tenho a respeito de... Toda vez que o legislador fala, vamos aumentar a pena, vamos recrudescer, não é. Não é o caminho. Beleza. Nós vamos para um breve comercial, daqui a pouquinho a gente continua entrevistando o Dr. Márcio Santana. Não sai daí.
momento importante da integração dos nossos acadêmicos de medicina veterinária, agronomia, zootecnia, aqui na Fazenda Escola Finca, porque é um dia de mostrar o conhecimento dos nossos acadêmicos para os pequenos colonos e para eles mesmos, mostrando a sua capacidade que tiveram de produzir esses experimentos tão importantes para a melhoria da agronomia, da zootecnia do nosso estado de Rondônia. E eu fico muito feliz porque esses experimentos, essa apresentação desses trabalhos aqui na Fazenda Escola Finca, ela traduz de uma importância muito grande para a economia do estado de Rondônia, porque ela produz elementos suficientes para a melhoria, como já falei, da economia do estado de Rondônia e da nossa agricultura. Então o agronegócio é um fator preponderante no estado de Rondônia e tanto a finca, juntamente com nossos acadêmicos de agronomia e zootecnia, tem feito esse trabalho no sentido de dar ao pequeno agricultor, à economia familiar, instruções para que eles possam melhorar o seu plantio ou a sua criação. Então estamos felizes, muito felizes de estar aqui junto com toda a nossa equipe nesse sábado, trabalhando com nossos acadêmicos e com pequenos agricultores na economia do estado de Rondônia. Eu espero que esse dia de integração possa refletir em uma quantidade imensa de novas produções, de novas qualidades dos produtos que são plantados no estado de Rondônia. Então, parabéns aos nossos acadêmicos, parabéns à Finca e parabéns a todos os coordenadores desse evento tão grandioso que é aqui na Fazenda Escola Finca em Porto Velho. Dentro de você reside uma força incomparável, uma energia capaz de realizar feitos incríveis e alterar o curso de sua vida. Aqui entra o EAD da Finca, com a excelência do presencial agora no digital. No EAD da Finca você terá flexibilidade, interatividade e professores qualificados para o seu sucesso acadêmico e profissional. Escolha o EAD da Finca. Matrículas abertas. Voltamos para o segundo bloco do programa Sala de Opinião de hoje, entrevistando o Dr. Márcio Santana de Oliveira, que é advogado na área criminalista penal e está aqui abordando um tema que é o tema, pena de morte. No bloco anterior ele já falou que essa é uma prática que está entrando em desuso, conforme o Estado vai avaliando que nem sempre a pena de morte, conforme ele falou, leva a realmente diminuir a incidência de alguns tipos de crime. No bloco anterior, o senhor falou para a gente que a pena de morte não vale tanto porque essa questão de intimidar a população não funciona mais. E o senhor também falou de uma questão do custo. Como assim o custo de matar, o Estado ceifar a vida de alguém? Exatamente. O custo. Nos tempos passados, nos tempos mais remotos, era simples. Levava-se o cidadão a uma praça pública, o enforcava, sem custo. 100% intimidação. 100% intimidação. As pessoas assistiam aquilo. Me lembrou aqui agora um conto que é interessantíssimo sobre o poder do Estado. Certa feita, um rei, reconhecendo que um dos seus súditos tinha uma terra muito próspera, sim, ele passou assim a desejar a terra. Ele tinha uma esposa bela, uma terra próspera. Aí ele o acusou de sonegação de impostos. E como no rei concentra o poder legislativo, executivo e judiciário, sim, inequivocamente, uma vez acusado, quem aplica ali a pena define qual é a consequência do ato dele, o próprio rei. Este rei, munido de todos os objetivos que ele estava já demonstrado, convidou todos para a praça pública e para não se sentir culpado e não deixar a população com aquele sentimento, ele chegou e fez a seguinte condição: você vai pegar aqui um papel, um que tem escrito sim e outro escrito não. Se você pegar o papel escrito não, eu não vou te enforcar. E se você pegar o sim, você vai à forca. Esse cidadão, que tinha um bom senso extraordinário, ele pegou o papel e sistematicamente o engoliu. Comeu o papel. Sim. Porque ele tinha convicção que ele não estava cometendo nenhum ato ilícito, ele sabia dos objetivos do rei.
imaginou o lógico. O rei iria colocar nos dois papéis, sim. De qualquer sorte, ele sempre iria ser enforcado. E uma vez tendo ingerido aquele papel, não tinha mais a possibilidade. Porque o papel que ele pegou, então, tecnicamente, seria não ser enforcado. E se safou. O Estado, ele tem essa potencialidade de fazer. E quando é barato assim, é fácil de chegar a esse resultado, se fazia. Só que hoje em dia não é mais assim. Ninguém aceita hoje em dia uma pena de tortura. Em qualquer lugar, em que pese, existe países ainda que prevê o enforcamento, mas só que não está em desusos há décadas. Não é mais a prática. A prática comum é o fuzilamento ou a injeção letal. Nem a cadeira de choque mais não tem mais, né? A própria cadeira de choque, ela... Não sei certamente assim, para afirmar que não existe mais, mas os Estados Unidos eles não fazem mais esse uso e todos os estudos apontam que mais usual a eles hoje seria a injeção letal. Porque na cadeira de choque ele primeiro é torturado para depois levar o... Exatamente, havia um aspecto de tortura, a população assistindo ali, ela sentia aquela coisa... Angústia, é uma coisa extraordinária, deve ser assim, uma coisa indescritível ver um ser humano ali queimando, que ele queima numa cadeira. Aí chegamos ao meio mais usual hoje em dia, mas absolutamente caro. Os estudos que eu mencionei no outro bloco a respeito, dava conta que já se chegou a 25 milhões para poder executar todo o procedimento e a injeção. Ô, louco. Era muito caro, muito caro. Imagino que ainda não tenham chegado a um preço tão vantajoso hoje, que até porque nos países como referência de pena de morte, como os Estados Unidos, como já dito, eles têm um preso que ele trabalha. Ele tem presídios privados. Totalmente diferente do Brasil. Totalmente diferente. No Brasil, semana passada, o presidente em exercício estava estudando a possibilidade de presídios privados no Brasil. Há estudos já, Unesco, há estudos nacionais que apontam que o presídio privado ele chega a ser mais caro do que o presídio público. Mesmo considerando aí aqueles R$2.000 a R$2.400 mensais de despesa, considerando contratação, alimento, porque todos esses fatores são levados em conta, mesmo assim o presídio privado, quando o Estado tem que dar a contrapartida dessas empresas, se torna mais caro. Em que pese o projeto está caminhando. Mesmo que o preso esteja gerando renda para pagar o seu período. Aí é que está. Nos presídios privados também não está garantido esse trabalho. Os presídios privados vai estar ali como um depósito de pessoas. Porque não é fácil para o Estado fazer isso, vai ser muito mais difícil para o privado colocar essas pessoas que estão cumprindo pena em regime fechado na rua para fazer algumas execuções. Se observar, aqui na cidade a gente conseguimos ver, mas são presos que estão em semiaberto, que vão fazer esse serviço. O regime passaram fechado... por um programa de ressocialização, Exatamente. Houve toda uma forma, um período transitório para que o Estado reconhecesse que essa pessoa estava apta a ir à rua. E elas, assim, vão à rua com acompanhamento de escolta. E para o serviço privado vai ser muito mais difícil. Eu não vejo com bons olhos e eu acredito que não vai ser para agora também essa ideia do presídio privado, apesar de que temos aqui em Minas Gerais, salvo engano, tem um presídio privado que, inclusive, teve 2 rebeliões bem sérias lá. Então, a questão dos presídios, eu acho que é uma questão que tem que ser vista com muito cuidado, com muita cautela. Nós temos históricos de massacres aqui em Rondônia, como do Urso Branco. E as mortes no presídio não é uma coisa tão rara de acontecer. No estado de Rondônia, a gente já tem uma polícia especial para o presídio, né? Que é a Polícia Penal. A Polícia Penal, na realidade, foi um plano de carreira deles, que é nacional, né? Todos eles mudaram, houve uma transição, que era o agente penitenciário. E pela questão de um plano de carreira, foi pleiteado a legislação e agora, sim, eles são policiais penais. É a polícia que realmente atende todos os anseios dentro de um presídio. No presídio existe, a sociedade às vezes não conhece, mas no presídio existe um policial penal que organiza, que eles o chamam de prefeito do local, mas é justamente porque ele estabelece todas as melhorias que têm que ser feitas. Tem o diretor principal, o diretor de segurança, são todas pessoas que fazem com que o ambiente fique melhor ali dentro. Eles têm a função de organizar. Esse presídio. Agora a gente já abordou bastante um pouquinho sobre a pena de morte, falamos um pouquinho sobre o Brasil dentro dessa ideia de presídio, como trabalhar, o custo disso, mas, doutor, o que o senhor vê de discussão no Brasil sobre vamos ou não vamos aderir à pena de morte?
a improbabilidade é muito grande. O Brasil tem uma perspectiva de vida diferente. Ainda ontem nós estávamos comentando que nosso país é um país pacifista. Nós não temos tendências à guerra. A própria pena de morte, por mais que tenha crimes que deixam a população estarrecida, nós não temos, assim, o momento dá e logo após passa. Passa. Esse cara merece morrer. Merece morrer. É a vida humana ainda. Às vezes um pai, eu sempre defendo isso nos meus processos, que por vezes um pai que vê uma filha morta, uma filha molestada, aquele direito nasce dele e surge de dar uma resposta imediata. Se ele tiver a possibilidade, até o faça. Mas quando eu vejo, a exemplo, uma tortura policial, por exemplo, eu acho ela inadmissível, porque o policial ali representa o Estado. E o Estado, a nossa Constituição diz que está proibido as penas de tortura, penas de morte. As penas degradantes são proibidas no Brasil. Então, um pai, absolutamente, a meu ver, ao meu sentir, um pai que está naquele desespero, acabou de ver, chegou em casa, se deparou com aquela cena, está ali um sentimento humano, mas um agente instinto, público, né? É instinto. O agente público não, o agente público ele foi preparado. A nossa polícia é bem preparada, a nossa polícia é premiada. São pessoas que chegam e se deparam com determinadas situações que, para mim, para o senhor, que não está todo dia no cotidiano deles, ela é muito difícil de suportar, mas eles não. Eles têm que ter sangue frio e, olha, o senhor está preso. E o Estado vai dar conta de dar a sentença que for conveniente para o ato que você cometeu. E no Brasil nós não vemos, pelo menos na sociedade jurídica, pelo menos que eu faço parte, os advogados criminalistas, eu não vejo como assim uma possibilidade próxima à ideia de pena de morte no Brasil. Tem aquelas já previstas na própria Constituição, que é o cenário de guerra, ou a lei do abate, mas são as exceções. Tá. A gente vai para um breve comercial, porque eu acho que muita gente não sabe um pouquinho da lei do abate, esse negócio do ato de guerra. Acho que é bom a gente dar uma abordada, mas isso vai ficar para o próximo bloco. Não sai daí. Bem-vindos ao nosso campus. Estamos empolgados para mostrar para vocês o que o Grupo Educacional Aparício Carvalho tem para oferecer. Gostou das nossas instalações? Entre em contato conosco através dos canais de comunicação que estão aqui na tela. Você já conhece o Hospital Veterinário da Finca? O HVET oferece muito amor através de cuidados animais de pequeno, médio e grande porte. Consultas, internação, cirurgia, farmácia pet e muito mais. E tudo isso com qualidade e segurança. O HVET funciona 24 horas com médico veterinário presente. Informações 981 15 8546. HVET Finca. Amor em cuidar. Dentro de você reside uma força incomparável, uma energia capaz de realizar feitos incríveis e alterar o curso de sua vida. Aqui entra o EAD da Finca, com a excelência do presencial agora no digital. No EAD da Finca você terá flexibilidade, interatividade e professores qualificados para o seu sucesso acadêmico e profissional. Escolha o EAD da Finca. Matrículas abertas. Voltamos para o terceiro bloco do programa Sala de Opinião com um tema aqui, pena de morte. Aqui tem a honra de entrevistar o Dr. Márcio Santana de Oliveira, que é advogado e atua na parte criminal penal nessa relação. É difícil a gente encontrar um camarada para discutir tão abertamente esse tipo de temática aqui.
No bloco anterior, doutor, o senhor falou que no Brasil tem duas possibilidades legais, que é a lei do abate e a situação de guerra declarada, Sim. que são questões que são estabelecidas na própria Constituição Federal. A guerra declarada, todo mundo já conhece, ela é meio comum na sociedade. Estado de guerra, as pessoas que estão contra a nossa república. Sim. E o Estado, por estar nessa condição de guerra, fica autorizado a aplicação da lei capital, que é justamente a pena de morte. E a lei do abate, ela está atrelada ao espaço aéreo, é muito comum ao espaço aéreo, que é quando as forças aéreas comunicam da invasão do nosso território, uma vez cumprindo todo um protocolo, se essa aeronave não responder de forma que satisfaça a força aérea, eles ficam autorizados a abater essa aeronave para evitar que ocorra um mal maior. O exemplo que pode lembrar aqui também é dos Estados Unidos, no 11 de setembro, Sim. que houve a invasão do espaço do território deles, e por aeronaves, naquela época era de lá mesmo, que tinham sido tomadas, mas que poderia ter sido abatidas, independente dos americanos dentro dela, porque o mal seria menor. Sim. Que pelo menos é o conceito que deve ser buscado, sempre buscar minimizar impactos. Mesmo que haja vidas. Isso. Doutor, a gente está falando de pena de morte, a gente falou de injeção letal e o senhor falou também da questão do paredão de fuzilamento. Ela ainda é uma prática comum de a gente encontrar em alguns países, assim? Tipo assim, o que leva a uma pessoa a ir para o paredão de fuzilamento? Realmente ela ainda é. Tem países muito que retrô, mantém, né? Vamos dizer assim. ela parece assim típico de Segunda Guerra Mundial, Isso. aqueles campos de concentração. Mas lamentavelmente ela é sim, e ela está aí entre os meios com menos custo para poder aplicar a pena de morte. E toda vez que a gente vê imaginar essa questão do paredão, devemos imaginar que é um país que também tem a cultura da morte. Os países que estão envolvidos nessa questão, eles estão sempre em conflitos de guerra, eles estão sempre com essa mesma ideia de estar ali ligado. O caos está instalado há muitos anos. É uma ideia de caos que já preexiste e não tem como facilita o entendimento da própria sociedade na aplicação da pena de morte através do paredão. Agora, uma coisa já bem mais pessoal, assim. A gente sabe que no Brasil a gente não tem essa tendência a aderir a uma pena de morte. Acho que não temos nenhuma bandeira de resistência ou militância ou qualquer coisa no Brasil que seja a favor da pena de morte. Correto? Não, eu não vejo nenhuma das vertentes, nenhuma das opiniões partidárias, nenhuma delas nunca foram adeptas a essa ideia. Beleza. Nenhuma. E o que o senhor vê que para uma sociedade que hoje vive essa ideia de pena de morte, o que o senhor acha que essa sociedade tem que pensar para cobrar dos governos essa alteração? Vamos tirar a pena de morte, por quê? Eu acho que um dos principais aspectos é a crueldade. A possibilidade de erro também é um ponto fundamental. E quando eu falo a possibilidade do erro, é porque o erro não é tão incomum quanto a sociedade pensa. Que tem gente que faz o seguinte comentário: se está preso é porque alguma coisa de errado ele fez. Sim. Eu vou trazer aqui à baila 2 filmes, todos 2 também de relato de manifestantes contra a pena de morte nos Estados Unidos. Um deles todo mundo assistiu, chorou, com John Coffey, Na Espera de um Milagre, com Sim. Tom Hanks. Aquele filme ali é um clássico que relata que a possibilidade de pessoa ser levada à cadeira elétrica sendo inocente. E o outro ele é bem mais polêmico, ele é de um professor do Texas, A Vida de David Geller. Sim. Esse filme é extraordinário. Ele, um professor, ativista, tem uma família toda certinha, uma outra professora também que atuava com ele, ativismo, no mesmo sentido, contra a pena de morte. Ele passa a ser acusado da morte dela e estupro. E pouco se defendeu, porque ele queria demonstrar a falha do Estado. Aí uma repórter cinematográfica notou que o julgamento dele, ele não estava se defendendo, ele não queria a defesa, praticamente. Em 3 dias antes do dia do ato da cadeira elétrica dele, que ele ia ser submetido, ela descobriu que ele era inocente. E ele não se defendeu e chegou a ser executado. Sim. E é justamente isso, são as possibilidades de erro. Porque a cadeira elétrica ela não volta. A pena perpétua, quantos casos já se estudou que descobriu, temos no Brasil um caso clássico também. Em Minas Gerais, os irmãos Naves. Esses irmãos Naves é um caso clássico de erro,
mas só que em erro de condenação, não com a pena de morte, mas um erro em condenação. Os irmãos Naves, eles eram sócios de uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa não era de Minas Gerais. De um dia para o outro, essa pessoa desapareceu. Aí os dois irmãos ficaram com tudo. Aí começou a se especular, foram eles que mataram, ficaram com, era um caminhão, não sei o quê, ficaram, isso é um caso real. Ficaram com o patrimônio dessa pessoa do quadro societário. Ficou com um patrimônio razoável que eles tenham feito. Aí passou a fazer uma investigação. E naquela época, que isso já tem mais de 40 anos, a investigação era mais dura, era mais rígida, não era tão técnica como é hoje em dia, feita pela nossa polícia. E tinha submissões de vou pegar sua família, pegava a mulher, levava para poder fazer interrogatório, bem estilo mais tortura mesmo. Sim. E eles acabaram sendo presos e condenados pela morte dessa pessoa. Passado 3, 4 anos, um deles morreu na prisão. E o outro preso ainda, depois de 7 a 8 anos, o cara aparece na cidade. Vivo e uma condenação com base em erro. Então, acho que esse é um dos principais aspectos que os países devem pensar. A possibilidade de erro é muito grande. Aqui eu acho que o valor, a questão financeira, não deve ser nem discutida, se é caro ou barato matar, se vale mais a pena a manutenção da prisão ou ceifar a vida deles de imediato. Que eu conheço casos de presos que falam que, olha, doutor, se eu tivesse oportunidade de acabar com a minha vida, eu acabava, porque eu não suporto mais o presídio. Nós temos presídios superlotados. Temos celas que cabem 15 que tem 40, 50. Então, tem condições que são subhumanas. Inclusive, recentemente, o Brasil, o STF reconheceu que há um estado de coisas inconstitucionais nos presídios, mas não tem nenhuma solução para isso. Sim. Reconhece-se que está errado, mas não tem solução. Então... É aquele entendimento, né, de que não é investimento, e sim um custo, um gasto que não vai ter retorno, então... É exatamente isso. É exatamente isso. É uma questão que eles não veem retorno. A sociedade, a paz social... ela não está atrelada à ideia de manter preso. Ela está atrelada em dar uma resposta para a sociedade. Nós prendemos para dar resposta. É só ver o número de prisões cautelares. São enormes. No Brasil, hoje já está para mais de 800 mil presos, já está chegando quase 1 milhão de presos. E parcelas significativas são prisões cautelares. Cometer um ato, há uma suspeita, há um indício, prende-se e investiga. E isso está ficando comum. Porque eu acredito que na prisão, ela deve seguir os pressupostos do artigo 311, 312 e 313. O que ele estabelece? O risco à sociedade, o risco de fuga, risco econômico. Lá existe toda a condição que deve se aplicar uma prisão cautelar. Agora, a aplicação dela por conta de uma possibilidade de reinteração, ela é desproporcional. São N possibilidades, inclusive, de não acontecer. Exatamente. Tudo pode, a presunção de inocência fica onde? Nessa situação? É interessante você falar nessa perspectiva, porque muitas vezes a gente vê os jornais, e os jornais sempre colocam bem assim, esse cara já tinha sido preso outras 4 vezes. Aí todo mundo questiona, né, que de certa forma é induzido, né? A gente pensa assim, por que na primeira vez foi solto? Por que ele já foi preso segunda, terceira, quarta vez, agora ele cometeu isso, e agora está sendo televisivo, e por isso que tem que se prender o cara? É algo muito complexo, né, doutor? Essa ideia das reiterações criminais, elas são muito complexas. Até porque tem tipificações penais que são os crimes de pequeno potencial ofensivo. Aí elas têm uma tendência muito grande a se pôr em liberdade com mais celeridade. E são vários crimes que estão incorporados nessa ideia. E no próprio Acordo de Não Persecução Penal, estabeleceu um regramento que crime sem gravidade, com pena mínima de 4 anos, deve fazer um acordo de não persecução penal. O que é esse acordo de não persecução penal? O Estado, vendo que no final desse processo essa pessoa não vai ser punida com pena restritiva de liberdade, vai ali dar uma pena de restritiva de direito, que está copiando muito o sistema americano, faz um acordo, ele paga um valor e deixa de ser processado e mantém ele primário. E isso vai acontecer, tem acontecido muito com crimes como furto, estelionato, o próprio porte de arma de fogo, em que pese a potencialidade da arma, o crime em si não tem violência nem grave ameaça. Sim, então só estava aportando, né? Só estava aportando. E isso faz com que o Estado... Até a munição também está no mesmo nível. A munição, a discussão é bem mais sensível, porque do STF, o STJ, já entendeu que a posse da munição por si só não configura exatamente o crime, vem de uma forma sensível, diminuindo, deixando de aplicar a ideia do fato típico. Sim. Quando se fala da munição. Que bacana. Nós vamos para um breve comercial, daqui a pouco a gente volta no nosso 4º bloco. Não sai daí.
você, já conhece o Hospital Veterinário da Finca? O Agavet oferece muito amor através de cuidados animais de pequeno, médio e grande porte. Consultas, internação, cirurgia, farmácia pet e muito mais. E tudo isso com qualidade e segurança. O Agavet funciona 24 horas com médico veterinário presente. Informações 981 15 8546. Agavet Finca, amor em cuidar. Esse é um momento importante da integração dos nossos acadêmicos de medicina veterinária, agronomia, zootecnia, aqui na Fazenda Escola Finca, porque é um dia de mostrar o conhecimento dos nossos acadêmicos para os pequenos colonos e para eles mesmos, mostrando a sua capacidade que tiveram de produzir esses experimentos tão importantes para a melhoria da agronomia e da zootecnia do nosso estado de Rondônia. E eu fico muito feliz porque esses experimentos, essa apresentação desses trabalhos aqui na Fazenda Escola Finca, ela traduz de uma importância muito grande para a economia do estado de Rondônia, porque ela produz elementos suficientes para a melhoria, como já falei, da economia do estado de Rondônia e da nossa agricultura. Então o agronegócio é um fator preponderante no estado de Rondônia e tanto a Finca, juntamente com nossos acadêmicos de agronomia e zootecnia, tem feito esse trabalho no sentido de dar ao pequeno agricultor, à economia familiar, instruções para que eles possam melhorar o seu plantio ou a sua criação. Então estamos felizes, muito felizes de estar aqui junto com toda a nossa equipe nesse sábado, trabalhando com nossos acadêmicos e com pequenos agricultores na economia do estado de Rondônia. Eu espero que esse dia de integração possa refletir em uma quantidade imensa de novas produções, de novas qualidades dos produtos que são plantados no estado de Rondônia. Então, parabéns aos nossos acadêmicos, parabéns à Finca e parabéns a todos os coordenadores desse evento tão grandioso que é aqui na Fazenda Escola Finca em Porto Velho. Voltamos para o quarto bloco do programa Sala de Opinião, hoje falando um pouquinho sobre pena de morte. E aí, nos últimos blocos, a gente já esmiuçou bastante aqui, tirando o máximo de informações do doutor Márcio Santana, que é advogado, principalmente essa parte criminal e penal. Nos blocos anteriores, a gente falou um pouquinho sobre a pena de morte, que os países que o utilizam e principalmente o porquê do desuso da pena de morte. Sabe que no Brasil nunca entrou em discussão, nunca foi levado à frente essa campanha de gerar, a gente ter a pena de morte. E nos blocos anteriores a gente falou um pouquinho sobre como esse criminoso é tratado hoje no presídio. No terceiro bloco, no segundo bloco, a gente falou assim, doutor, além de o cara custar para o Estado 2.400, ainda temos o auxílio reclusão. Como é que é essa questão do auxílio reclusão? 2.400 para manter o rapaz preso já é um valor gigante, que supera ao salário mínimo. Mais auxílio reclusão? O auxílio reclusão, como eu falei naquele momento, é uma questão bem polêmica. As mídias, as redes sociais, os grupos de WhatsApp, enquanto criticam esse auxílio, eles tratam de forma equivocada. Ele trata esse auxílio como se fosse um prêmio ao criminoso. E, na realidade, de nada tem a ver com o prêmio à criminalidade, o auxílio reclusão. O auxílio reclusão, assim como todas as leis brasileiras, ela foi muito bem estudada, muito bem analisada e até ser levada em prática, ela foi muito debatida. O auxílio reclusão, ele tem um objetivo específico, que é fazer com que os familiares dessa pessoa que tenha acometido algum crime, eles não passem por necessidade e prevendo isso, o Estado chegou e falou, vou dar um recurso para que os filhos dessa pessoa tenham como subsistir e que também não tenham que entrar na criminalidade. Sim. E assim foi gerada a ideia do auxílio reclusão. O auxílio reclusão é justamente para os dependentes dele, para pessoas que dependiam dele quando trabalhando estava solto. Depende direto. Detalhe,
que só tem direito a esse auxílio reclusão aqueles apenados que foram presos no período de graça, segundo a lei previdenciária, que ali vai ficar entre uns 13 meses do último emprego com carteira assinada, que contribuía, e só assim ele tem direito a esse auxílio. E detalhe, que é um dos detalhes mais polêmicos, que todo mundo acredita que esse auxílio reclusão é cada filho recebe um salário mínimo. O auxílio reclusão hoje ele gira em torno de aproximadamente R$ 1.320, e esse auxílio reclusão ele é dividido. Se ele tiver 5 filhos, vai pegar, ratear esse mesmo valor de 1.320 a esses 5 filhos. Esposa, todos eles vão subsistir com esse salário. Esse salário de 1.320 é o único recurso, não é multiplicado por número de filhos. Esse cara vai receber 1.320, se ele tem 6 pessoas, é os mesmos 1.320 pontos, rateia para cada um. Exatamente, é rateado para todo mundo, não tem essa ideia de que todo mundo vai receber um salário, porque não é um prêmio, como eu disse no início. É uma forma que o governo visualizou de fazer com que a família conseguisse subsistir, tirando aquele patriarca, a pessoa, patriarca, matriarca, independente, a gente coloca aqui sempre a criminalidade como masculina, sim, que é, de uma forma machista a gente não consegue conceber a mulher como agente criminoso, mas também todo mundo é passível de cometer ilícitos, isso aqui independente de gênero. E há eu digo que é uma deslealdade quando eu coloco, porque aquele que contribuiu mais, ele não tem direito a esse auxílio. E para dar um exemplo, para materializar essa ideia aqui, o auxílio ele gira em torno de R$ 1.320. Beleza. Se eu recebo R$ 5.000, a lei previdenciária ela não permite que eu receba esse auxílio ainda que eu estivesse contribuindo. Porque há um teto. O teto é justamente o valor da contribuição. R$ 1.320. Exatamente. Só a quem ganha até esse salário. Ou seja, está aplicado basicamente só às pessoas com salário mínimo, que é dentro do mesmo contexto. Entendi. Então, só as pessoas que têm o salário mínimo, baseado em 13 meses a empresa... Esses 3 meses é um período de carência. Por quê? Eu vou explicar isso com detalhe. É muito complexo esse negócio. Não é tão fácil assim não receber. Você pode ser preso trabalhando. Sim. Automaticamente você tem direito. Beleza. Está no período de trabalho, você está contribuindo, você é um contribuinte. Sim. Aí você perdeu o emprego há 1 ano atrás, você ainda também está dentro, porque esse período de graça é um período que contempla que você vinha contribuindo. Sim. Aí há um lapso de uns 13, que chega aproximadamente 13 meses. Do seu último emprego, 13 meses, você cometeu um crime e você vai ter direito a esse auxílio. Se receber um salário mínimo. Se você nunca trabalhou, você nunca vai ter direito ao auxílio reclusão. Porque também não é um prêmio a quem não trabalha, é um prêmio para quem... É um auxílio para quem contribuía com o Estado. Houve um deslize, independente do fato típico que está sendo discutido. Aí ele vai ter como o Estado auxiliar a família dele até que o Estado autorize a sair de novo para trabalhar e manter o sustento da sua família. Bacana. Doutor, o senhor me deixou uma brecha aqui muito interessante. A gente está falando o criminoso, e o senhor já chegou e falou assim, não é só o criminoso, mas também nós temos a parte feminina. Essa parcela está aumentando, está estável, de mulheres que venham cometer o crime em si? Olha, eu não tenho estatística assim que possa respaldar o comentário que eu vou fazer aqui, mas eu acredito que sim. E quando eu fiz a gente está falando assim, o crime, qualquer pessoa que fugir a lei é crime, né? Mas a nível penal, também. Também. É porque, na realidade, eu acho que as mulheres cada vez estão ocupando mais o seu espaço. E quando eu falo ocupar seu espaço, é em todas as áreas. Sim. É em todas as áreas. As ideias, a ansiedade, as pessoas têm muita necessidade de ter coisas. E tem questão também do companheirismo. Se observarmos aqui no presídio feminino, nós temos um presídio feminino aqui na capital, um percentual ali que eu digo que entre 70% aproximadamente são por crimes ligados à lei de droga. E isso está ligado porque tem um marido que já tinha atos ilícitos nesse sentido, ele vai preso, ela acaba tocando, o marido está preso, ele se vicia lá no presídio, ela vai e leva para ele, em que pese ter jurisprudência já no sentido contrário, que ela não poderia estar sendo ali capturada como um tráfico de entorpecente, mas de qualquer sorte, as mulheres também estão sendo mais presas ultimamente, e isso eu acho que é um movimento social, isso vai acontecer inevitavelmente, à medida que a sociedade vai aumentando, as tendências, na sociedade não pacifica, né? Não é eu geralmente falava no período de pandemia que nem na pandemia para a nossa atividade. Porque a nossa atividade ela é cogente, está sempre aí, ela é pulsante. Porque o advogado criminal, ele nunca defende o ato ilícito.
nós defendemos o direito das pessoas de ter uma defesa justa. Eu não compactuo, eu não solidarizo com a pessoa que comete um crime. O que eu faço é defesa, a defesa técnica dele, por vezes. Porque nem todo cliente ele é inocente. Tem cliente que notoriamente ele confessa, mas só que dentro do ato que ele cometeu, existem benécias que a lei prevê, que nós podemos trabalhar e fazer com que essa pena seja atenuada. E isso também é defesa dentro da área criminal, que não é só a inocência propriamente que é. Então, o ato, assim, trocando em miúdos, assim, então o ato de o senhor defender não quer dizer que seu cliente, ao final do processo, será inocentado. Isso. Mas ele terá atenuação da sua pena porque você viu que alguns aspectos o senhor conseguiu, vamos dizer assim, observar e defender o seu cliente. Exatamente. A própria lei prevê algumas condições que faz com que deixe de existir o crime. Vou dar um exemplo do 121º, por exemplo, que ele está, salvo o melhor juízo, ele trata sobre o homicídio quando a pessoa comete contra a sua própria família. Um dos exemplos clássicos que é colocado é aquela pessoa que está saindo com o carro, não visualiza seu filho e atropela e chega e vai a óbito. Esse pai já pegou a pior pena do mundo. Sim. Ele perdeu o filho. Então, ali é uma defesa que já você vai trabalhar justamente considerando a tipicidade do fato. E no artigo 181, por exemplo, do Código Penal, ele prevê que os filhos que cometem furtos, crimes ligados a... Dentro da família ali. Dentro da família, ele não comete, ele está é um excludente da ilicitude. Então, são defesas técnicas que podem ser feitas independente de ter sido ou de ocorrer, não, o fato. O fato não está sendo negado. O fato está sendo confirmado. Mas só que a lei diz que ele não pode ser punido. O próprio acordo de não persecução penal é um caso nesse sentido, que ele não é assim, não é um direito puro e simples que a pessoa tem, que por vezes o Ministério Público deixa de propor esse acordo, mas o acordo de não persecução penal também é uma forma de não ser processado e é uma defesa técnica. Doutor Márcio, se a gente fosse falar aqui de direito penal, processo penal, a gente passaria muito tempo. Já vi que o senhor é um monstro nisso, né? Conhece, vai ali, vai a fundo. Parabéns. Obrigado. Gostaria de agradecer sua presença aqui. A gente está encerrando nosso programinha aqui. Muito obrigado, muito esclarecedor. O senhor tem um conhecimento imenso sobre tal do que o senhor fala. Sou especialista nisso e realmente especialista. Parabéns. Muito obrigado. E saiba que nós estamos sempre de portas abertas aqui. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. A primeira vez que eu estou aqui. Não nego que o nervosismo às vezes nos toma, mas foi muito bom estar aqui com vocês e falar de algo que eu adoro. O meu trabalho é uma coisa que me traz muita alegria. Beleza. A gente sabe que o senhor está aqui numa forma de comunicação de massa. E alguém que tem uma dúvida, alguém que quer procurar uma assessoria, alguém que é um advogado criminal, onde é que encontra o senhor? Nós temos o escritório na Rafael Vaz e Silva, 3631, no bairro Liberdade. E meu telefone 992021069, que é plantão criminal também. Pode ligar a qualquer momento do dia ou da noite e eu estou à disposição. Muito obrigado, doutor. Parabéns. Obrigado, eu. Bom, deixo para você o convite para entrar lá no nosso Instagram. Vai lá no TV Porto Velho, comenta, conversa com a gente, fala assim, ei, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Dê sugestões para a gente, interage com a gente para que a gente possa trazer sempre pessoas, doutores, doutoras, que venham aqui mostrar principalmente a opinião deles. Encerro o programa de hoje convidando você para o nosso próximo episódio. Até lá! Você já conhece o Hospital Veterinário da Finca? O HVET oferece muito amor através de cuidados animais de pequeno, médio e grande porte. Consultas, internação, cirurgia, farmácia pet e muito mais. E tudo isso com qualidade e segurança. O HVET funciona 24 horas com médico veterinário presente. Informações 981 15 8546. HVET Finca. Amor em cuidar. Dentro de você reside uma força incomparável, uma energia capaz de realizar feitos incríveis e alterar o curso de sua vida. Aqui entra o EAD da Finca, com a excelência do presencial agora no digital. No EAD da Finca você terá flexibilidade, interatividade e professores qualificados para o seu sucesso acadêmico e profissional. Escolha o EAD da Finca. Matrículas abertas.
enorme prazer que nós estamos aqui hoje para realizar esse evento com 2 palestras ministradas por 2 profissionais que atuam na área do autismo. E é com muita alegria também que nós estamos reabrindo o curso de terapia ocupacional. E esperamos que essa turma de terapia ocupacional, que iniciou agora no início do 2º semestre, que possa ser a primeira de muitas outras turmas, porque nós sabemos o quanto o terapeuta ocupacional é necessário para atuar no autismo e em outras patologias e transtornos. Hoje à noite na finca, falando com os alunos da terapia ocupacional sobre autismo, né, e a importância da equipe trabalhar de forma transdisciplinar para otimizar, né, o desenvolvimento das pessoas autistas. Vim aqui na finca fazer uma palestra sobre o assunto de mãe atípica até terapeuta autista, que é o meu assunto hoje. E então eu vim falar sobre a importância do terapeuta ocupacional, a importância da pessoa autista, estudar e crescer na vida e ter um diagnóstico e fazer tudo o que ela deseja fazer. E oferecer também aos egressos a oportunidade de conhecimento através da minha vivência como pessoa autista, como pessoa que é mãe de autista e que também trabalha com pessoas autistas.